Mas eu queria saber de você, Lara, qual foi a mudança porque você é uma especialista em desenvolver um líder. Qual foi a mudança depois da pandemia na sua forma de desenvolver um líder? Se teve que ter uma mudança ou é praticamente a mesma forma de desenvolver o líder? Tá. Como estudar a liderança é o meu objeto de estudo, assim, eu não tive grandes, digamos, mudanças em relação a isso, porque assim, as premissas da minha liderança, elas já eram muito bem estabelecidas antes da pandemia, porque é o meu objeto de estudo. Eu não estou dizendo que eu sou uma excelente líder. Eu, inclusive, erro bastante também, tá? Isso é bastante importante a gente atentar. Por quê? Porque a relação é com gente, não tem um manual. É diferente de uma máquina, você sabe se der problema onde você tem que apertar. Com pessoas peça não. Você tem que trocar, o que você tem que fazer Com pessoas não. É então, verdade. ainda que eu estude isso, eu também piso na casca de banana, confesso. É porque eu sou humana, né? Sim. Mas, enfim, eu vejo que, independentemente disso, as lideranças, elas estão passando por um processo. A gente fala muito do liderado, né? Da dor do liderado, mas o líder também está passando por uma crise. Então, eu vou apontar para você algumas questões, né? Uma delas é o modus operandi. Então, a logística do online é totalmente diferente do presencial. Mas tem uma coisa que eu queria trazer para vocês, que eu acho bem pertinente, que eu falo muito dos meus cursos. Eu gosto muito de filosofia, gente. A filosofia, para mim, explica muita coisa, inclusive comportamento. Na época de Sócrates, ele dizia o seguinte, quando nós vivemos em sociedade, nós precisamos de algumas regras, de algumas condutas para que a gente consiga conviver. Então, pensa nisso dentro de uma empresa. Na sua casa, você vive com as pessoas que provavelmente você escolheu. Na empresa, não. Então, ética e moral, para Sócrates, eram as premissas da vida em sociedade, certo? Logo, eu não tenho o direito de fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu preciso respeitar o Luiz, o Ricardo e assim vai. Então, pela ética, pela moral, eu me contenho. Aí, depois de um tempo, Protágoras, que é um outro filósofo, falou o seguinte: opa, Sócrates, tem alguma coisa errada aí. Não é a ética e a moral que são a medida das coisas. E aí tem a grande frase de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Parou. Traz agora para a nossa realidade. Hoje é o homem a medida de todas as coisas. Se você parar para pensar, olha, tem que entregar tal, não entregou. Por que não entregou? Ah, então, eu não consegui. E aí fica olhando para sua cara, como se você tivesse espaço para me dar essa resposta. Então, eu ouço muito nas empresas que eu atendo em loco. Gente, por conta de Covid, tipo assim, deu uma coceirinha, já some, né? Não suspeita, não vou, não trabalho. E aí, por conta que o empregador também não está sabendo como fazer, não sabe se pede atestado, se não, mas eu também não quero que ele venha, porque coloca todo mundo em risco, então eu também não aplico sangue. Enfim, é um movimento todos pisando em ovos, muito diferente. Então, entenda, tudo bem, tem aí uma justificativa de questão sanitária, que é a Covid. Eu não estou aqui relativizando isso, não é isso. Mas assim, eu não sei se vocês já presenciaram situações do tipo: eu não fiz por quê? Porque eu não sabia, ou eu não achava que era para fazer, porque eu não acho que tem que ser dessa forma. Ou seja, o homem virou a medida, não mais a regra, não mais a conduta. E isso faz toda a diferença. Então, se ele quer, ele faz. Se ele não quer, ele não faz. Aí você vai falar: poxa, mas e o líder? Então, e o líder? Qual o papel do líder nisso? Então, ele está sendo mais exigido à medida que esse colaborador mais jovem, e eu não estou falando dos jovens, eu sou totalmente a favor dos jovens, eu já olhei para o Will, que eu sei que nós temos um exemplo perfeito aqui na PlayStation. Você vê que eu não olhei para o David, né? Eu olhei para Ele chamou de velho 2 vezes. Mas, enfim, cara, o jovem, ele tá muito dono do seu nariz, né? Então, imagina isso dentro de uma empresa. Tem um choque cultural muito grande. Então, eu acho que esse é o grande desafio da liderança.